Bolsonaro queria esconder alvos da PF no Alvorada. Como que foi essa história? Que alvos eram esses? Como é que ele queria fazer esse esconderijo de alvos da PF lá na Casa Presidencial? Exatamente, Fabiola. A gente traz nessa reportagem publicada hoje mais detalhes da delação premiada de Mauro Cid, que era o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, uma espécie de braço direito que estava o tempo todo ali ao lado de Bolsonaro, resolvendo diversos assuntos relacionados à presidência da República e outros assuntos também pessoais, digamos assim. Nessa reportagem, a gente conta que Mauro Cid lembra um episódio ocorrido em dezembro do ano passado, que parte dele chegou a via público naquela época. No dia 12 de dezembro, alguns bolsonaristas entraram no Palácio da Alvorada, dentre eles o jornalista Oswaldo Eustáquio e outro era o youtuber Bismarck Fugaza, que depois acabaram sendo alvos de mandados de prisão expedidos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Naquele dia, a própria defesa de Oswaldo Eustáquio deu uma entrevista, isso foi publicado na CNN pelo colega Caio Junqueira, em que o advogado de Oswaldo Eustáquio dizia que ele entrou no Alvorada porque ele estava realmente com medo de ser preso, que o dia 12 de dezembro, é importante a gente lembrar, é o dia em que ocorre um quebra-quebra na sede da Polícia Federal em Brasília. Bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal por causa da prisão do Cacique Sererê. Havia uma grande confusão em vários pontos da capital, ônibus incendiados, carros incendiados. Então, diante desses fatos, alguns bolsonaristas buscaram tentar obter refúgio no Palácio da Alvorada. Isso a própria defesa de Oswaldo Eustáquio falou na época, e depois eles mudaram a versão, dizendo que não tinha nada disso, que ele entrou lá, mas não tinha nada a ver com prisão. Pois bem, o tenente-coronel Mauro Cid foi questionado pela Polícia Federal durante os depoimentos da sua delação premiada e contou a versão dos fatos que ele acompanhou, que ele testemunhou naquela ocasião. Mauro Cid disse que realmente Jair Bolsonaro discutiu a possibilidade de refugiar no Palácio da Alvorada alguns desses bolsonaristas que estavam sendo investigados por Alexandre de Moraes, dentre eles o jornalista Oswaldo Eustáquio, que já havia sido alvo de diversos inquéritos da Polícia Federal, o youtuber Bismarck Fugaza. Eles foram recebidos lá e Cid relata que eles chegaram a jantar com Jair Bolsonaro. Eu tive informações que naquela época o próprio Oswaldo Eustáquio dizia que foi recebido por Jair Bolsonaro, que teve conversas, mas ontem eu conversei com o Oswaldo Eustáquio, e ele falou que, na verdade, ele só conversou com o Mauro Cid e com outro ajudante de ordens. Ele diz agora que não chegou a ser recebido por Jair Bolsonaro, que em momento nenhum ele pediu refúgio, ele não buscava se esconder da prisão. Então, agora caberá à Polícia Federal aprofundar a investigação, ver quem realmente estava falando a verdade em relação a esses fatos. Mas é um fato inconteste que tanto Oswaldo Eustáquio como Bismarck Fugaza entraram no Palácio da Alvorada naquele dia e conversaram ali, se não com Jair Bolsonaro, com pessoas próximas, e poucos dias depois acabaram sendo alvo de mandados de prisão expedidos por Alexandre de Moraes. Então, se a investigação avançar, pode ser constatada até mesmo alguma tentativa, alguma cogitação de obstrução de justiça por parte do presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Jair Bolsonaro também nega as acusações, diz que ele jamais cogitaria cometer um crime para esconder essas pessoas, diz que eles não tinham relação próxima com Oswaldo Eustáquio. Então, agora fica com a investigação, análise e apuração desses fatos. Impressionante, hein? É que é aquela história, né? A defesa fala, imagina, isso não aconteceu. Não existe provas, né? Mas é como você diz, ele foi recebido antes e Mauro Cid falou que tinha esse objetivo. Agora, como comprovar de que isso foi conversado ali, né, Aguirre? Não há provas disso, tem a fala do Mauro Cid, né?
Então, a Polícia Federal está agora fazendo as diligências justamente para obter registros de entrada no Palácio da Alvorada, imagens de câmeras de segurança. Eu acho que gravações de áudio serão muito difíceis de serem obtidas, porque até mesmo a gente sabe que Jair Bolsonaro tinha um hábito de pedir que as pessoas deixassem o celular do lado de fora quando ele recebia gente para reuniões, seja no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada, mas agora essa fase da colaboração premiada de Mauro Cid realmente é um momento em que a polícia está buscando provas de corroboração para ver qual é a consistência e veracidade dos relatos do tenente-coronel, justamente para ver se a colaboração vai ser efetiva, vai ser eficaz, vai contribuir para a elucidação dos fatos, para verificar se é possível conceder benefícios perante a justiça para o tenente-coronel. Aguirre Talento, uma honra recebê-lo aqui. Obrigada pela sua participação. Um beijo e até a próxima. Obrigado, gente. Bom trabalho, até mais. Obrigado. É curioso, né, a fala do Fábio Van Garten, né? Ele negou categoricamente essa possibilidade e disse, e me chamou a atenção até a frase dele, né? Ele falou assim, olha, Bolsonaro nunca, ele não iria cometer crime por alguém com quem não mantinha relações próximas. Quer dizer, o que você entende por isso? Ó, a frase, ele nunca se aproximou de Oswaldo Eustáquio e ele não iria cometer crime por alguém com quem não mantinha relações próximas. A língua portuguesa é algo sensacional, né? Porque é o seguinte, não só a língua portuguesa, como a psicanálise também é algo sensacional. O que você pode depreender da declaração é que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia, sim, cometer crime por alguém com o qual mantivesse relações próximas, né? Eu acho que o advogado Fábio Van Garten foi bastante infeliz ou feliz na declaração, né? Porque, de certa forma, ele coloca, olha, o cara não era tão próximo para o Jair para ele cometer um crime, coisa que o Jair só faria em nome de pessoas próximas. E quem seriam pessoas próximas o suficiente de Jair para que crimes fossem cometidos? Os familiares, os filhos da política, os filhos que não estão na política, mas estão no lobby, né? A esposa, generais, né? Quem? Agora, vamos colocar rapidamente, Fabiola, só para lembrar, acho que o pessoal que está nos acompanhando em casa, quem é o nobre Oswaldo Eustáquio, né? Oswaldo, né? Eustáquio é um dos nomes mais conhecidos entre os golpistas brasileiros, né? Defendeu por anos pau nas instituições, difundiu mentiras, foi condenado por isso, como no caso contra Guilherme Boulos, contra Glenn Greenwald, né? Tem condenações do Oswaldo Eustáquio. Trabalhou no governo Bolsonaro, no Ministério, na época do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, sob o comando de Damares Alves. Em 2020, ele foi preso, ou seja, ele inaugurou os processos de prisões de golpistas, né, por incentivar atos antidemocráticos em 2020, ficou brigando com a justiça desde então, apoiando o golpismo de 7 de setembro de 2021, quando Bolsonaro chamou os seus às ruas e atacou o Alexandre de Moraes, chamou de canalha durante as eleições, com medo de ser preso. E aí, quando Lula ganhou as eleições, os protestos bolsonaristas ocuparam rodovias, ele morreu, se borrou o medo de ser preso, chegou a se refugiar no Palácio do Alvorada naquele dia 12 de dezembro do ano passado, que foi o dia da diplomação do Lula no TSE, e o dia em que bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal para resgatar bolsonaristas presos e incendiaram carros e ônibus na capital federal, né, naqueles atos também que tacaram terror, né, na população. Aí ele disse que estava lá só para uma visita, né? Cláudia, senta lá. Todo mundo, ninguém acredita nisso. Aí é o seguinte, o Moraes ordenou a prisão do Oswaldo Eustáquio em dezembro, mas como ele é corajoso, ele fugiu para o Paraguai, né? Como o Alan dos Santos fugiu para os Estados Unidos, e o Bolsonaro também fugir lá durante um tempo. Aí, em janeiro, o Oswaldo Eustáquio ofereceu ajuda aos golpistas que vandalizaram as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. E, em agosto, aí, o STF pediu para a Interpol para colocar o nome dele na lista de procurados. Agora, ele conseguiu um refúgio temporário no Paraguai, Oswaldo Eustáquio, né? Então, é uma das pessoas, Fabiola, só para finalizar, que está muito receoso, porque se outras pessoas são peixes pequenos, conseguiram 17 anos, Oswaldo Eustáquio, que, sim,
sim, ao contrário do que Bolsonaro pode dizer, foi muito próximo a Bolsonaro. Pode ser que na reta final não tenha ficado mais próximo, da mesma forma como Carla Zambelli também foi muito próximo, depois daquele fatídico quase tiroteio lá aquela perseguição a um jornalista em São Paulo que fez 1 ano agora, né? Ele também se distanciou, mas o Oswaldo Eustáquio foi muito próximo a Bolsonaro, prestou serviços importantíssimos a Jair, e é importante que se descubra se realmente Bolsonaro transformou o Palácio do Alvorada em covil de bandido ao proteger essas pessoas ou não. Curioso que aqui na reportagem do Aguirre, ele fala que foi o próprio Mauro Cid que dissuadiu o Bolsonaro dessa ideia, sob o argumento de que isso poderia lhe acarretar problemas sérios perante ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, ele diz que Bolsonaro autorizou um carro oficial a transportar Eustáquio para outro lugar, para impedir que o seu paradeiro fosse rastreado por investigadores. E essa informação é algo muito grave, né, Josias? Porque o Eustáquio e o Fugaz, eles foram alvo de operação de prisão expedida no final de dezembro. Eles fugiram para o Paraguai para tentar escapar das autoridades brasileiras. O Fugaz acabou sendo preso pela polícia paraguaia, mas o Eustáquio entrou com um pedido de refúgio e escapou da ordem de prisão. Agora resta saber se realmente esse carro oficial levou Eustáquio a algum lugar, né? E para onde foi? Como é que você vê essa declaração de Mauro Cid, ô Josias, e no que isso pode implicar Bolsonaro? Esse ponto da delação me pareceu especialmente relevante, porque num cenário em que a Polícia Federal busca comprovações para aquilo que o Mauro Cid está declarando, esse é um ponto que é absolutamente verificável. Você sabe o dia, sabe que um automóvel transportou o aliado do presidente Bolsonaro, é preciso ver quem foi o motorista, a que hora saiu. É um dos pontos que a Polícia Federal pode perfeitamente aferir, verificar. Em outros tempos, os brasileiros costumavam perguntar, sabe a última do papagaio? Desde que o Mauro Cid decidiu abrir o bico, a indagação passou a ser outra. Sabe a penúltima do Bolsonaro? A diferença é que, embora o Bolsonaro e o papagaio sejam criaturas repetitivas e tenham a mesma coloração verde-oliva, as desgraças do Bolsonaro destoam da graça do papagaio, né? O Mauro Cid já tinha contado à Polícia Federal que o Bolsonaro usou a Alvorada como um antro de golpismo. Se reuniu ali com a cúpula das minhas Forças Armadas para discutir uma virada de mesa que impedisse a posse do Lula. Agora se descobre que o Mauro Cid revelou também que precisou demover o Bolsonaro da ideia de esconder no Alvorada representantes daquilo que ele chamava de minha mídia. Ele chamava esses influenciadores, blogueiros, youtubers de minha mídia, gente como os influenciadores digitais Oswaldo Eustáquio e o Bismarck Fugaza, justamente os dois que estiveram lá no Alvorada. Quando projetou o Palácio da Alvorada, o Oscar Niemeyer não poderia supor que um dia um presidente alucinado converteria o Palácio Residencial num imóvel multiuso. O gênio da arquitetura reservou espaço para quase tudo. O Palácio da Alvorada tem 7.300 metros quadrados, sem contar os 1.800 metros do anexo de serviço. Mas não há, no projeto original do Niemeyer, espaço para covil de golpistas ou vale-acolto de milicianos digitais. Então, essas penúltimas revelações do Mauro Cid sobre o Bolsonaro, é preciso notar que elas aconteceram em dezembro de 2022. Nessa época, o Bolsonaro estava trancado em seus rancores, tomava chá de sumiço lá no interior do Alvorada, e o silêncio que se ouviu nessa época no cercadinho soou como um bálsamo. Agora se verifica que, enquanto o poder se deslocava do Palácio do Planalto para os gabinetes do governo de transição do Lula, o Brasil imaginava que estava ali passando os ouvidos a limpo, porque o cercadinho estava desativado, mas não suspeitava que o Bolsonaro tramava às escondidas passar a história do país a sujo. Falta a esse enredo agora, Fabiola, só um lote de sentenças condenatórias. Ainda que se diga que algumas das declarações do Mauro Cid estão pendentes de comprovação, de verificação, há muitas provas contra o Bolsonaro, provas já
reunidas, algumas delas fornecidas pelo próprio Bolsonaro. Então está faltando, nesse enredo todo, um lote de sentenças condenatórias. Impressionante a quantidade de detalhes que vão vindo, né, dessas Muito. reuniões de Bolsonaro, com toda essa turma. Se não conseguirem amarrar tudo isso, vai ser muita incompetência, né, Sakamoto? Porque é impressionante o que a gente vai vendo de detalhes através de informações que vão chegando. E assim, e tem algumas comprovações dessas reuniões. Quer dizer, esse carro oficial, se ele realmente foi levar o Eustáquio a algum lugar, tem que ter algum trajeto que foi, né? Tem imagens. Quer dizer, se ficar por isso mesmo, vai ser um tapa na cara do brasileiro, né, Sakamoto? Antes até de falar disso, Fabiola, só para brincar com o Josias, né? No Alvorada não tem, mas no Jaburu, no Jaburu tem porão, lembra, Josias? No caso da Tem, denúncia da, da JBS, né? Lembra, né? Que era é aquela verdade. coisa com o Temer, Na verdade, é uma garagem ali, né, é que uma ele garagem. utilizou como um porão para receber lá o Joesley Batista, né? É. É, até porque tecnicamente o Jaburu nunca foi um palácio, na verdade é uma casa, né, maior para o vice, né? Então acho que é por isso, não entrou nas preocupações do Niemeyer, na verdade, esse tipo de coisa. Mas brincadeiras à parte, o Fabiola, a quantidade de informação que tá sendo coletada pela Polícia Federal é uma coisa assustadora. A gente não tem, né? Porque a gente consegue essas informações pela competência de pessoas como o nosso colega Gui Talento, né, entre outros, que vão conseguindo informação, mas não é uma divulgação oficial, uma coletiva imprensa, né? Isso aí são as fontes do Gui. Então imagina a quantidade de coisa que a gente não está sabendo, imagina a quantidade de desdobramento que já houve, ou de confirmação que já houve. A história nos últimos meses tem mostrado que quando a Polícia Federal, né, o STF, alguma informação vem a público, eles já estão com desdobramentos 2, 3, 4 passos adiante. Então, mesmo se conseguirem 15, 20% de comprovação factual, evidências que corroborem o discurso de Mauro Cid, ainda assim isso é suficiente para botar o Bolsonaro na cadeia por muitos e muitos e muitos anos. A gente está lidando com não só com questões ligadas ao golpismo, que é esse caso específico, né? Naquele período que Bolsonaro tentou convencer os generais a embarcarem na intentona dele, né? E não conseguiu e voou para Orlando para abraçar o Mickey e o Pateta, né? Mas ele tentou o máximo, né? E ajudou os seus, né? E a gente vai descobrindo tudo isso, e isso vai se enredando num grande quebra-cabeça. 20% desse quebra-cabeça já é suficiente para ele ficar no chilindró por muito, muito tempo. A questão é que, além disso, né, e não à toa, o medo da família Bolsonaro com o Cid bater os dentes e a centralidade do papel do Cid, que era assessor para assuntos aleatórios de Jair Bolsonaro, né, ele era ajudante de ordens, né, não é à toa que a família Bolsonaro estava preocupadíssima com o Cid bater os dentes, falando, não, ele não vai falar, ele é leal a Bolsonaro, mas ele foi esquecido, ele ficou deixado preso, ficou atrás das grades durante um tempão, enquanto o Bolsonaro estava no bem bom, né, comendo pão com leite condensado e tudo do bom e do melhor. Então o que acontece é que essas informações que o Cid está dando, além, é claro, de ter esse potencial de que com evidência ele pode se transformar em prova contra Bolsonaro, mas ele tem uma capacidade também de conectar os pontos e os elos. A Polícia Federal apurou muita coisa já, com muito depoimento. E o Cid vai conectando tudo isso, né? Vai fazendo com que uma evidência se conecte com outra, uma prova se conecte com outra, não apenas em golpismo, mas em joia, em Aham. questões de cartões de vacinação e tantas outras.